Boa tarde, boa noite, bom dia, boa madrugada, dependendo do momento que você, né, estiver nos assistindo. Eu sou Erison Silva, né, sou mediador aqui do nosso grupo de Filosofia Moral e Ética do Genifil. Né, estou aqui com o Jefferson, Carlos, o Vitor Taniguchi e o Hudson, né, para dar continuidade à nossa leitura, debate e reflexão, né, coletivamente aqui, da fundamentação da metafísica dos costumes, certo? O texto classicão de filosofia moral, né, do Immanuel Kant, filósofo aí alemão, né, da segunda metade do século XVIII, é considerado talvez o maior pensador, né, iluminista dessa época, ok? Por ter, obviamente, dado contribuições para praticamente todos os campos da filosofia, inclusive até categorizando esses campos, né? Falando lá que a filosofia tem ontologia, epistemologia, ética, política, direito, religião, né? Metafísica, e um oitavo que não me vem à mente agora, certo? Mas esses aí cobririam praticamente todos os campos da filosofia da época do Kant. E, obviamente, que quando ele trata de filosofia moral, é um cara que está lidando, certo, com as circunstâncias contextuais da sua época, da filosofia da sua época, e foi isso que a gente meio que compreendeu, né, ao ler o prefácio, né, do Kant, junto com as notas de rodapé do tradutor aqui, do Guido de Almeida, certo? Onde ele praticamente, né, estabelece ali as diretrizes de toda a sua fundamentação, mostrando que essa fundamentação ela vai, né, seguir dois parâmetros, basicamente. Um é um analítico, é um método, né, de exposição, por assim dizer, dos princípios, né, da moralidade, e o outro é um método sintético, né? Só basta a gente entender que ele vai partir do princípio, né, para as particularidades, ou seja, ele parte do universal para o particular, e o outro ele vai partir, que no caso seria o método analítico, tá? Ele vai partir das particularidades, né, para a universalidade, ok? Então vamos parar para entender que na mentalidade do Kant é como se houvesse, sim, já, né, um princípio dado da moralidade em operação, que é como se fosse um resultado da nossa racionalidade prática, tá? Porque para Kant a razão é a faculdade, né, de fundamentar conceitos, fundamentar o conhecimento e determinar a nossa vontade no sentido prático da palavra, né? Então a gente vai ter que lidar com uma série, né, de problemas filosóficos aqui, né, desde como é esse sujeito moral kantiano, né, o que é, né, a bondade, o que é, né, o bem moral para Kant, e, obviamente, entender como isso opera no interior da realidade, no cotidiano das pessoas, certo? É difícil, mas a gente tem que lembrar, né, que quanto mais difícil a gente dominar, a gente compreender algo, né, mais gratificante mais prazeroso na medida que a gente vai dominando, tá, gente? E aí, basta a gente sempre lembrar uma distinção básica do Kant entre nomeno e fenomeno, né? Porque para Kant existe as coisas em si e as coisas, né, como elas são representadas para nós, como elas se reapresentam. Ah, Elison, como assim? As coisas em si é o nomeno, certo? É o nomeno. A gente não tem acesso direto a elas. Por quê? Porque a nossa experiência, o nosso conhecimento, ele é constituído de tal forma, e isso está lá na crítica da razão pura, né, que o conhecimento ele vai começar na experiência, passar pelo entendimento e terminar na razão, né? E aí toda vez que a gente tem a experiência de qualquer objeto, né,
esse objeto ele vai ser formatado conforme as categorias do nosso entendimento e vai ser reapresentado para nós a partir delas. Então, por isso que a gente não tem acesso à coisa em si, ao nomeno. A gente só tem acesso ao fenômeno, né? A como os objetos se apresentam para nós e não como eles são em si mesmos, né? E isso daí, né, gera um problemaço, porque muitas vezes a gente também não vai poder falar de coisas como a liberdade, né, que para Kant é condição de possibilidade, isso é um juízo sintético a priori prático para a moralidade, né? Se eu não sou livre, se não sou eu que determino minha própria ação, eu não posso ser responsabilizado pelos meus atos. Se eu não posso ser responsabilizado, eu não sou um sujeito moral, né? Eu não tenho implicações e imputações morais sobre mim, sobre as minhas ações. Então, Kant, ele vai dizer que, olha, embora eu não possa conceituar, dizer o que é a liberdade, mas eu posso supor que a gente é livre, para poder pensar como a moralidade deve ser, como a moralidade é. E é essa transição, né, que vem desde a questão do nomeno, fenômeno, né, coisa em si, coisa como se apresenta para nós, como ela é representada para nós, né, que vai chegar até aqui na fundamentação, ok? E aí, né, na semana passada a gente encerrou a leitura do prefácio, né, falamos sobre tudo isso, e iniciamos a primeira sessão, que já tem como, né, título o seguinte, né? Transição do conhecimento racional moral comum para o conhecimento filosófico. Ou seja, já está dado aí no comum, no senso comum, o que é correto da moralidade. Agora, né, vamos passar para o filosófico. Só que o Kant, né, ele já começa com essa pancada aqui. Né? Isso aqui é uma pancada, filosoficamente falando, porque essa primeira frase dele, né, não há nada em lugar algum no mundo e até mesmo fora dele que se possa pensar como sendo irrestritamente bom, a não ser tão somente uma boa vontade. Cara, essa frase é para tatuar na mente. Né? Tatua na tua mente aí. Não há nada em lugar algum no mundo e até mesmo fora dele que se possa pensar como sendo irrestritamente bom, a não ser tão somente uma boa vontade. Vocês entendem o que o Kant coloca? Ele está dizendo que o irrestritamente bom é Deus e os anjos, né? Que faz parte da metafísica da época de Kant de uma forma mais forte do que é na nossa época. Ele não está dizendo que se existir, né, ETs ou qualquer coisa fora do mundo, né, essa coisa não pode ser comparável e irrestritamente bom, né, à boa vontade. Dá para entender, gente? Né? Ele tá colocando a boa vontade acima de tudo aí. Né? Vitor? Então, eu leio essa passagem pensando no seguinte: se não há nada, ele está falando aqui no sentido existencial, né? Eu acho. Não há nada em lugar algum no mundo, ou até mesmo fora dele, que se possa pensar como sendo restritamente bom, a não ser uma boa vontade, né? Aqui ele está falando de uma coisa numênica, me parece. Está quase chegando no numênico, se não adentrou nesse campo. Porque se não está considerando fora das categorias do espaço-tempo, né? Nas intuições espaço-temporais, ele está querendo dizer que só existe uma coisa que seja sumamente boa, né? Que seja boa vontade. Agora, isso pode ser lido dessa forma ou pode ser lido como se fosse uma entrada mesmo na discussão, né?
Eu acho que pode ser, não existe nada além de uma boa vontade. Não é que ele está falando no sentido existencial, né? Que existe algo ontologicamente dado que não seja a boa vontade. É isso que eu estou querendo dizer. Ficou claro? Conseguiu entender o que eu estou querendo dizer? Eu acho que sim, certo? O ponto todo é que seja uma provocação do Kant, seja um recurso retórico, né, argumentativo, o que ele está colocando aqui é muito pesado, né? E aí ele vai comparar isso daqui, logo depois, no mesmo parágrafo, com outras coisas que podem ser consideradas boas. Mas o ponto todo é que essas coisas elas não vão ser estritamente boas, a não ser que estejam relacionadas com a boa vontade. Vê o que ele, como ele continua aqui, Vitor, né? Entendimento, engenho, poder de julgar e como quer que se possa chamar, outra sim, os talentos da mente, ou coragem, decisão, persistência no propósito, enquanto propriedades do temperamento são sem dúvidas coisas boas e desejáveis sobre vários aspectos, mas podem também tornar-se extremamente mais nocivas se não é a boa vontade que deve fazer uso desses dons da natureza e cuja qualidade peculiar se chama por isso caráter. Com os dons da fortuna, dá-se o mesmo poder, riqueza, honra, a própria saúde e o completo bem-estar e contentamento com o seu estado. Aqui damos o nome de felicidade. Dão coragem e destarte, também muitas vezes soberba, quando não há uma boa vontade para corrigir sua influência sobre o ânimo e, ao mesmo tempo, sobre todo o princípio do agir, tornando-se assim conformes a fins universais, para não mencionar o fato de que um espectador imparcial e racional jamais pode se comprazer sequer com a vista da prosperidade ininterrupta de um ser a quem não adorna traço algum de uma vontade boa e pura, e assim que a boa vontade parece constituir a condição indispensável até mesmo da dignidade de ser feliz. Vê só, né? Então, eu trago aqui uma lista de talentos naturais, de bens materiais, certo? E até mesmo a felicidade. E ele diz que isso tudo não pode ser irrestritamente bom se não estiver, de alguma forma, relacionado, né, à boa vontade. Existe um outro aspecto também que ele vai falar do sujeito aqui, né? E aí, esse sujeito kantiano, mais uma vez, ele vai ser um sujeito que imparcial e racional, né? Eu não compro que existe esse sujeito, tá, gente? A gente é sujeito histórico. Então, a gente é parcial, né? Mas para o Kant existe. Então, vamos supor aqui, vamos conceder ao autor que exista, certo? Ele vai dizer que até a imparcialidade não é irrestritamente boa se não for, né, relacionada a essa boa vontade. Heidson e Vitor? Erison, eu estou com a tradução da edição 70, né? Ela tá um pouco mais simples, assim, o início, né? Ele diz assim, neste mundo, e até também fora dele, né? Nada é possível pensar que possa ser considerado como bom, sem limitação, a não ser uma só coisa, uma boa vontade. Isso daqui, eu entendo que ele está querendo dizer assim, você pode pensar tudo que você quiser como bom, mas tudo tem limite, menos uma coisa, a boa vontade, né? A boa vontade é sem limitação, né? Aí, acrescentando com as outras características, né, que você leu aí, do temperamento, tudo, né? Isso é bem, bem interessante, assim, mas foi isso que eu entendi, né? Nada que você possa pensar seja considerado como bom, sem limitação, né? Não há nada, a não ser uma só coisa, a boa vontade. A boa vontade, ela não tem limites, é isso que ele está dizendo, né? É até bom a gente comparar as traduções, né? Mas é por aí, entendeu? Neste mundo, e até
também fora dele, nada é possível pensar que possa ser considerado como bom sem limitação, a não ser uma coisa só, uma boa vontade. Discernimento, argúcia de espírito, capacidade de julgar, e como quer que possam chamar os demais talentos do espírito, ou ainda coragem, decisão, constância de propósito como qualidades do temperamento, são, sem dúvida, há muitos respeitos, coisas boas e desejáveis, mas também pode tornar-se extremamente mais prejudiciais se a vontade que haja de fazer uso destes dons naturais e cuja constituição particular, por isso, se chama caráter, não for boa. O mesmo acontece com os dons da fortuna, poder, riqueza, honra, mesmo a saúde e todo o bem-estar e contentamento com a sua sorte, sob o nome da felicidade, dão ânimo que muitas vezes, por isso mesmo, desanda em soberba, se não existe também a boa vontade que corrija a sua influência sobre a alma e justamente todo o princípio de agir, né, lhe dê utilidade geral. Isto sem mencionar o fato de que um espectador razoável e imparcial em face da prosperidade ininterrupta de uma pessoa a quem não adorna nenhum traço de uma pura boa vontade, e boa vontade, nunca poderá sentir satisfação, e assim a boa vontade parece constituir a condição indispensável do próprio fato de sermos dignos da felicidade. Ele reconhece que há muitas coisas boas, né, mas todas têm limites, né, assim. Sobe mais um pouquinho. Subo. Por favor. É nessa página ou na primeira? Aí, ó, como ele diz, né? Discernimento, argúcia de espírito, capacidade de julgar, como que posso chamar os demais talentos, né? Um pouquinho para baixo aí, por favor. Do espírito, né? Ou ainda coragem, decisão, substância e propósito. Então, qualidade de temperamento são, sem dúvida, muitos respeitos, coisas boas e desejáveis, né? Porém, né? Mas também podem se tornar-se extremamente mais prejudiciais à vontade, ou seja, tem limitação para essas qualidades do temperamento, né? Agora não tem limite à boa vontade, né? Sim, sim. Vitor. Então, pessoal, eu começo a entender esse primeiro momento assim do texto como um diálogo do Kant com a tradição, né? Ele parece estar falando assim de temperamento, das virtudes, coragem. Ele parece estar dialogando com a ética de virtudes também. Não sei, né? Aí fala muito sobre a questão da felicidade. Parece que tem uma coisa meio de crítica da harmonia, assim. Porque na teoria aristotélica, você encontra nessas virtudes bens em si, né? Eles são bens em si. O temperamento, a coragem, a justiça, etc. Né? A prudência. Mas o que o Kant está querendo mostrar, me parece, é o seguinte. É verdade que a coragem ela é boa, mas ela precisa ser antes guiada por uma boa vontade para que essa coragem seja nobre de fato. Você pode ter coragem também para, digamos, cometer uma maldade. E isso seria problemático. Então, o Kant está indo mais além, está dando um passo atrás, justamente da fundamentação, né? Do agir moral. Isso é uma postura muito interessante. Eu concordo contigo, eu acho que é exatamente por aí que o Kant está raciocinando. Entendeu? Porque não adianta você ter poder, riqueza, honra, né? Até mesmo saúde, entendeu? E ser alguém que é ruim, entendeu? Alguém que tem tudo isso e faz uso disso para poder, sei lá, prejudicar os outros, entendeu? Para tirar vantagem, etc. E no final é só uma imagem que ele está prezando ali, tá? Jefferson.
Gostei muito do que o Vitor comentou, e só complementando com um detalhe, a palavra coragem, ela vem do latim coraticum, que significa agir com o coração. E muitas das vezes não necessariamente aquilo que a gente age com o nosso coração é bom, né? E por isso a boa vontade, ela conduziria a gente ter uma ação com o coração boa. Perfeito, perfeito. Com certeza o Kant está se inspirando pelo latim, porque a gente não sabe nada da relação dele com o grego, né? Mas o latim é certo. Não, o latim ele tem o latim, parece que ele arranhava o inglês, tá? Mas assim, é exatamente isso, gente, porque até para você, né, fazer algo ruim, você precisa de coragem, entendeu? E isso a gente pode estender para todas as outras qualidades que a gente possa vir a dizer ser boa, né, para as pessoas, entendeu? Nenhuma delas seria ilimitadamente bom, seria irrestritamente bom, a não ser que estiver associada com a boa vontade, né? Deixa eu ver aqui. A gente pode passar o primeiro parágrafo? Eu me lembro que a gente leu as notas de rodapé na última sessão desse primeiro parágrafo. No último encontro. O que é que vocês dizem? A gente... Por mim, pode seguir adiante, mas acho que ler as notas de rodapé, pelo menos na minha leitura, não é muito produtivo, não, porque toma muito tempo da discussão. Né? Toma muito tempo, a não ser que a gente tenha algum problema, tipo, não consiga entender e tudo mais, aí tem lá uma nota de rodapé e ela pode vir... Grande parte das notas são sobre traduções, termos, a origem de referências bíblicas, eventualmente, que Kant coloca, mas eu não acho muito positivo, pelo menos sou eu, né? Ganha a maioria. Tá, então vamos prosseguir. Se surgir alguma coisa que a gente não consiga entender e houver nota de rodapé para ajudar, a gente dá uma lida na nota de rodapé. Tá? Mas isso não significa que você que está lendo aí na sua casa e está acompanhando a gente não deva ler, não possa ler a nota de rodapé. Basta você dar uma pausada aí no vídeo e aí dá uma lida lá na nota de rodapé e depois retorna aqui com a gente. Perfeito? Algumas propriedades são até favoráveis a essa boa vontade e pode facilitar muito sua obra. Contudo, não tem qualquer valor intrínseco, incondicional, mas pressupõe sempre ainda uma boa vontade, que restringe, aliás, com razão, a autoestima e que são tidas e não permite tê-las como absolutamente boas. A moderação nos afetos e paixões, o autodomínio e a sóbria deliberação não somente são coisas boas sobre muitos aspectos, mas parecem até mesmo constituir uma parte do valor intrínseco da pessoa. Só que, por mais incondicionalmente louvados que tenham sido pelos antigos, falta muito ainda para declará-los sem restrição como bons. Olha, ele já se referiu nos antigos aí. Pois, sem princípios de uma vontade, né, de uma boa vontade, podem tornar-se extremamente maus, e o sangue frio de um malfeitor torna-o não só muito mais perigoso, mas também ainda mais imediatamente abominável aos nossos olhos do que teria sido assim considerado sem isso. É esse ponto, né? A moderação nos afetos, né, e paixões, o autodomínio, né, e a sóbria deliberação não somente são coisas boas sobre muitos aspectos, mas parece até mesmo constituir uma parte do valor intrínseco da pessoa, só que, por mais incondicionalmente louvados que tenham sido pelos antigos, falta muito ainda para declará-los sem restrição como boas, pois, sem princípios de uma boa vontade, pode tornar-se extremamente maus, né? E o sangue frio de um malfeitor torna-o não só muito mais perigoso, mas também ainda mais imediatamente abominável aos nossos olhos do que teria sido assim considerado sem isso. Em outras palavras, minha gente, né?
Uma pessoa que tem uma capacidade de discernimento louvável, né? Que não deixa se levar pelas paixões, pela emoção, né? E que sempre toma a decisão mais racional, mais plausível, né? Dentro das condições ali postas. Essa pessoa, ela tem uma característica de temperamento, de caráter bastante interessante, né? Que a gente poderia até dizer louvável. Mas o ponto todo é que se for um malfeitor, for, sei lá, um assassino, né, alguém mal intencionado, entendeu? Essa pessoa pode utilizar essas características da calma, né, e etc., de uma forma ruim, entendeu? Seja bem-vinda, Laís. Boa tarde, obrigada. Desculpa o atraso. Sem problema. A gente acabou de iniciar o segundo parágrafo da primeira sessão. A gente parou no primeiro, né? Sim. A gente acabou de iniciar, né? E aí a gente já teve até um debatezinho sobre o primeiro parágrafo, né? As limitações e tudo mais de alguns aspectos que constituem, né, ou constituiriam a virtude, no caso dos antigos, como a coragem, né? E a gente falou que até para se fazer algo ruim é preciso coragem, né? E se essa coragem, por isso, se ela não tiver associada a uma boa vontade, ela não seria irrestritamente boa. Certo. Jefferson? E aí, só para eu confirmar uma informação aqui. E parte da razão a construção de uma boa vontade? Boa. Boa. Para o Kant, partirá sim, porque a gente vai ver, né, que ele vai fazer uma derivação, né, de alguns imperativos que vêm de uma lei moral, tá? Mas aí eu não vou colocar o carro na frente dos bois, ok? Só tenho para dizer o seguinte: ele já falou que o espectador ele tem que ser racional e imparcial, né? Então eu tenho um sujeito moral que já tem dois aspectos, né? Racional e parcial, ok? Imparcial, desculpa, eu falei parcial, não foi? É imparcial, tá bem? Laís, vê, o Vitor sugeriu para a gente avançar na leitura que a gente não fique lendo as notas de rodapé, por conta que se a gente conseguir entender o parágrafo e tudo mais. Se houver alguma coisa que a gente não consiga entender, a gente, né, e tiver uma nota de rodapé que possa nos auxiliar, aí a gente iria e leria essa nota. Perfeito? Perfeito. Eu estou com as duas edições aqui, caso haja algum problema, tá? A da edição 70 aberta e a do Guido aqui. A gente está lendo pela do Guido por enquanto. Avante, meu povo. Bora. Sim. Tá. A boa vontade é boa, não pelo que efetua ou consegue obter, não por sua aptidão para alcançar qualquer fim que nos tenhamos proposto, mas tão somente pelo querer, isto é, em si, e considerada por si mesma, deve ser tida em uma estima incomparavelmente mais alta do que tudo o que jamais poderia ser levado a cabo por ela em favor de qualquer inclinação e até mesmo, se quiser, da soma de todas as inclinações. Mesmo que essa vontade, devido a um singular desfavor do destino ou a parca dotação de uma natureza madrasta, faltasse inteiramente recursos para impor sua intenção, mesmo que, por mais que se esforçasse, ainda assim nada conseguisse e restasse apenas a boa vontade, certamente não como um mero desejo, mas enquanto mobilização de todos os meios na medida em que estão em nosso poder. Ainda assim, ela brilharia por si mesma como algo que tem seu pleno valor em si mesmo. A utilidade ou a falta de frutos nada pode adicionar ou subtrair a esse valor.
esta seria, por assim dizer, apenas um engaste para poder melhor manuseá-la no comércio comum ou atrair para si a atenção daqueles que ainda não são bastante conhecedores, mas não para recomendá-la a conhecedores e determinar o seu valor. Nossa, vou até dar uma olhada aqui. Edição 70, gente, aqui, ó. A boa vontade não é boa por aquilo que promove ou realiza pela aptidão para alcançar qualquer finalidade proposta, mas tão somente pelo querer, isto é, em si mesma, e considerada em si mesma, deve ser avaliada em grau muito mais alto do que tudo o que por seu intermédio possa ser alcançado em proveito de qualquer inclinação, ou mesmo, se se quiser, da soma de todas as inclinações. Ainda, mesmo que por um desfavor especial do destino, ou pelo apetrechamento avaro de uma natureza madrasta, faltasse totalmente a esta boa vontade o poder de fazer vencer as suas intenções, mesmo que nada pudesse alcançar o despeito dos seus maiores esforços, e só, afinal, restasse a boa vontade, é claro que não se trata aqui de um simples desejo, mas sim do emprego de todos os meios de que as nossas forças disponham. Ela ficaria brilhando por si mesma como uma joia, como alguma coisa que em si mesma tem o seu pleno valor. A utilidade ou a inutilidade nada pode acrescentar ou tirar este valor. A utilidade seria apenas como que um engaste para essa joia poder ser manejada mais facilmente na circulação corrente ou para atrair sobre ela a atenção daqueles que não são ainda bastante conhecedores, mas não para recomendar aos conhecedores e determinar o seu valor. Em outras palavras, né, o valor da boa vontade é intrínseco. Quando ele fala que é em si, por si mesmo, ele está falando que é intrínseco. E isso é independente dela ser útil ou não. Né? Ponto todo é que ele já está colocando, né, se antes ele faz uma distinção que coloca ele, vamos dizer assim, a moral kantiana de em xeque com a moral antiga, né? Agora ele está colocando em xeque com os utilitaristas, com o John Stuart Mill. Né? Então, o valor do que é bom não é dado pela utilidade, nem pela inutilidade daquilo, certo? Mas é dado por si mesmo e em si mesmo. Né? Jefferson e depois Vitor, não é isso? Isso. Então, esse parágrafo, como um todo, ele é oposto àquela frase comum de que o inferno está cheio de boas intenções, né? Porque a vontade, enquanto boas intenções, ela tem um valor por si próprio. É por aí. É por aí, entendeu? E vê só, o ponto todo para o Kant é que tu pode até mesmo fazer algo bom sem ter a intenção. Sem ter a intenção de fazer. Tu, por acaso, chegou lá e, sei lá, tu queria maltratar uma pessoa, entendeu? Mas tu acabou salvando a vida dela. As pessoas ao teu redor podem dizer, poxa, Jefferson, que incrível, não sei o quê, veja que pessoa boa. Mas a tua intenção, certo? Faz com que, no caso da perspectiva da moral kantiana, faz com que tua ação perca o valor de moralidade. Porque não é na consequência da ação que se dá o valor dessa ação. Certo? Mas sim na própria predisposição, incluindo a tua intenção, certo? Que essa ação vai se dar. É por isso que a gente está falando da questão da utilidade. Perfeito? Vitor? Não, e é também antiteleológica, né?
Ela fala, tem um valor em si, não é? Porque sua finalidade está atrelado com alguma outra coisa maior. O que a gente está fazendo aqui é uma coisa bem diferente mesmo da tradição filosófica, até onde a gente entende. Não lembro de outros autores que tenham ido tão longe nesse sentido. Mas tem uma questão aqui para mim, que é a seguinte. Você age conforme a boa vontade pelo certo. Isso. Não tem valor exterior a ela, né? Então, você só simplesmente faz porque faz. É isso? Você faz porque é o correto fazer. Entendi. Entendeu? Você não faz porque, como é que se diz? Você ganha algo em troca. Né? Porque você vai ganhar algo em troca, porque é útil, porque você vai ficar feliz, porque as pessoas que você gosta vão ficar felizes. Não é isso. Você faz pelo simples fato de ser o correto. De modo semelhante, entendeu? Se pessoas vão ser prejudicadas, vai trazer infelicidade para as pessoas que você gosta, e etc., você tem que fazer, porque é o correto. Ok. Perfeito. Entendeu? Obrigado. É esse o ponto, porque esse Kant aqui Vocês vão. Eu não sei se vocês vão compartilhar né, da minha posição acerca do Kant, mas é esse ponto aqui, certo? Não é teleológico, não é consequencialista, né? É uma ética deontológica, entendeu? Você faz porque é correto, porque é o que a moralidade manda. Literalmente isso, é o que ela está mandando você fazer, certo? Aí você para assim, por que manda? Porque a gente vai chegar numa hora que vai ter uma coisa chamada imperativo categórico. E a gente sabe que imperativo é uma ordem, né? Faça, fique, feche a porta, abra a janela, entendeu? Isso é uma frase imperativa. A gente vai ver isso mais à frente. Até aqui, de boa, gente? Tranquilo. Tá aqui. Não bastante, há nessa ideia do valor absoluto da mera vontade, sem que se leve em conta quando de sua estimação proveito algum, algo de tão estranho que, a despeito do acordo da própria razão comum com essa ideia, tem de surgir uma suspeita de que ela se baseie as ocultas tão somente nos alto voos de uma fantasia delirante e de que a natureza tenha sido erroneamente entendida em sua intenção quando ajuntou a razão à nossa vontade para governá-la. Por isso, queremos pôr à prova essa ideia a partir do seguinte ponto de vista. Vê o que ele já colocou aqui, né, gente? Vamos lá. Tem um trocinho aqui no meio, mas eu não sei o que é. Será que eu posso deletar isso? Acho que eu posso deletar. Pronto. Se eu puder deletar. Poxa, eu só queria ler essa partezinha da edição 70, rapaz. Deixa eu ver aqui. Há, contudo, nessa ideia do valor absoluto da simples vontade, sem entrar em linha de conta para sua avaliação com qualquer utilidade, algo de tão estranho que, a despeito mesmo de toda a concordância da razão vulgar com ela, pode surgir a suspeita de que, no fundo, haja, talvez, oculta apenas uma quimera aérea e que a natureza tenha sido mal compreendida na sua intenção ao dar-nos a razão por governante de nossa vontade. Vamos, por isso, deste ponto de vista, pôr à prova esta ideia. Pronto. O que é que o Kant está dizendo aqui? Quem governa a vontade, para ela ser boa, é a racionalidade. Certo, gente? É a nossa razão. Aí, consegui.
E para dizer que isso daqui não é um delírio, uma quimera, ele adora esses termos, tá? Eu aprendi um termo quando estava lendo a Crítica da Razão Pura, que é rapisódico. Ele diz que Aristóteles derivou as categorias de forma rapisódica e que as categorias do entendimento dele não são da mesma forma. Depois, detalhe, né? Na época, eu descobri que tinha uma banda de rock também chamada Rhapsody, né? Enfim. E agora ele está falando que é quimérico, que é delirante, e eu concordo, né, com ele. Só que ele está dizendo que não foi, né, um erro da natureza juntar a razão de modo a governar a nossa vontade. Vamos lá. Alguém tem alguma dúvida? Alguém gostaria de fazer alguma colocação antes de continuar? Quando é colocada a questão da natureza, o Kant também não está falando de... Aí é problemático, né? Natureza, ele está querendo dizer o quê? Biologicamente falando, ou entendido aqui a razão como parte de uma coisa natural em nós. Isso. É isso? Ou ele está contrastando natureza, é isso que eu estou querendo dizer, ele está contrastando natureza com razão, ou ele está falando que a razão é natural? Não, ele tá dizendo que a razão é um aspecto, né, uma propriedade natural nossa, certo? E que ela está associada à nossa vontade de modo a governar a vontade, a determinar a vontade. É isso que o Kant está dizendo. Okay. Certo? Sabe aquela definição basicona que a gente fala que lá nos gregos já fala, né, que a gente seria um animal racional? Pronto, o Kant parece comprar perfeitamente e está trabalhando dentro desse horizonte conceitual. A gente é um animal racional. A gente é animal porque tem emoções, paixões, como é que eu posso dizer, instintos, certo? E a gente é racional porque tem a capacidade de produzir conhecimento, né, fundamentar esse conhecimento na própria racionalidade, tem a capacidade da razão, né, determinar a nossa vontade de agir de uma forma correta, e aí vai. Beleza. Perfeito? Tá bom. Vamos lá. Nas disposições naturais de um ser organizado, isto é, constituído em conformidade com o fim que é a vida, supomos como princípio que nele não se encontre instrumento algum para qualquer fim, senão aquele que também é o mais conveniente e o mais adequado a ele. Ora, se o verdadeiro fim da natureza, num ser dotado de razão e de uma vontade, fosse a sua conservação, a sua prosperidade, numa palavra, a sua felicidade, então ela teria tomado muito mal suas providências para isso, ao escolher a razão da criatura como executora dessa sua intenção, pois todas as ações que ela, a criatura, tem de realizar nessa intenção e toda a regra do seu comportamento lhe teriam mesmo, né? Não é lhes teriam, não. Lhe teriam sido indicadas com muito maior exatidão pelo instinto, e aquele fim poderia ter sido obtido por ela com muito maior segurança do que jamais pode acontecer pela razão. E se esta tivesse sido otorgada por acréscimo à criatura favorecida, ela só poderia ter servido para que esta criatura se entregasse à reflexão sobre a índole feliz de sua natureza, para admiti-la, alegrar-se com ela e por ela ficar grata à causa benfazeja, mas não para submeter sua faculdade apetitiva a essa direção fraca e enganosa, e para se intrometer
atobalhadamente na intenção da natureza. Numa palavra, ela teria tomado preocupações para que a razão não descambasse em um uso prático e não tivesse o atrevimento de excogitar para si mesma, com os seus fracos discernimentos, o plano da felicidade e os meios para chegar até ela. A natureza teria não somente se encarregado da escolha dos fins, mas também dos próprios meios, e com sábia providência teria confiado um e o outro ao instinto tão somente. Cara, permitam-me ler essa parte aqui na edição 70. Quem gostaria de fazer aqui o... Alguém levantou a mão? Eu enviei uma mensagem no chat só comentando que o vocabulário é deveras rebuscado, que dificulta a compreensão em uma primeira leitura. Sim. Mas é característica da época, né? Eu não posso nem dizer que criticar o Guido traduzindo, nem os outros, porque, infelizmente, é barroco. Né? A gente está lendo um cara que escreve em barroco rococó. Literalmente, é esse a estética, né, literária que o Kant adotou aqui. E diga-se passagem que, para a época dele, ele está escrevendo muito bem, tá? Para o estilo, né, que ele adotou aqui. Quando consideramos as disposições naturais de um ser organizado, isto é, de um ser constituído em ordem ao fim que é a vida, aceitamos como princípio que nele se não encontra nenhum órgão que não seja o mais conveniente e adequado à finalidade a que se destina. Ora, se em um ser dotado de razão e vontade, a verdadeira finalidade da natureza fosse a sua conservação, o seu bem-estar, numa palavra, a sua felicidade, muito mal teria ela tomado as suas disposições ao escolher a razão da criatura para executora destas suas intenções. Pois todas as ações que esse ser tem de realizar nesse propósito, bem como toda a regra do seu comportamento, lhe seriam indicadas com muito maior exatidão pelo instinto. Aquela finalidade obteria por meio dele muito maior segurança do que pela razão. E se ainda por cima essa razão tivesse sido atribuída à criatura como um favor, ela só lhe poderia ter servido para se entregar a considerações sobre a felicidade, sobre a feliz, disposição de sua natureza, para admirar, alegrar-se com ela e mostrar-se por ela agradecida à causa benfazeja, mas não para submeter a sua direção fraca e enganadora e a sua faculdade de desejar, achavascando. Eu não sei, eu não conheço essa palavra, achavascando, não me vem à mente aqui. Assim, a intenção da natureza, numa palavra, a natureza teria evitado que a razão caísse no uso prático e se atrevesse a engendrar com as suas fracas luzes o plano da felicidade e dos meios de alcançar. A natureza teria tão somente chamado a si a escolha dos fins, mas também as dos meios, e teria com sábia prudência confiado ambas as coisas simplesmente ao instinto. Que palavra é essa? Achar. Ela na versão do Guido, é o atabalhadamente, que quer dizer atrapalhadamente. Ah, beleza. Atrapalhando a intenção da natureza, né? Porque ela quer felicidade, mas ela fala que a razão não é o melhor. Tipo, a ideia que eu entendi é isso, né? No Google aqui, eu peguei o dicionário, tá aqui, ó. Achavascado, que se achavascou, mal acabado, rústico, grosseiro. E aí tem um dos grotesco, cambalhão, imperfeito, aí entra a tradução do Guido. Boa. Mas é isso, né?
A argumentação dele é o seguinte, olha, se a finalidade do ser humano fosse ser feliz, então a gente não seria constituído tal qual, né? O Kant está dizendo aí que a gente é constituído pela racionalidade de modo a determinar a nossa vontade, a nossa capacidade de agir, né? Jefferson? Basicamente, talvez até numa percepção grosseira, seria uma crítica à ética das virtudes que tem como foco a eudaimonia? Também. Ele tá entre um e outro, entendeu? Ele está, por assim dizer, criticando a ética das virtudes, né, a éticas antigas, e ao mesmo tempo criticando a utilitarista e criando, por assim dizer, abrindo caminho para o que ele considera ser, né, a boa vontade, né, a ética que ele quer estabelecer aí, a filosofia moral, né? A gente vai. Cadê? Foi aqui que a gente parou, não foi? Não, foi no parágrafo subsequente. Começa de fato Uhum. descobrimos. Tá. De fato, descobrimos também que quanto mais uma razão cultivada se dedica à intenção de gozar a vida e a felicidade, tanto mais o homem se aparta do verdadeiro contentamento, com quem tem origem em muitos, aliás, nos mais experimentados no uso da razão, desde que sejam sinceros o bastante para confessá-lo, um certo grau de misologia, isto é, ódio à razão, porque tendo feito um cálculo por alto de toda a vantagem que teriam, não direi da invenção de todas as artes do luxo comum, mas até mesmo das ciências que, afinal, também parecem ser para eles um luxo do entendimento, descobrem que, na verdade, apenas se impuseram tribulações maiores do que o que ganharam em felicidade. E por causa disso, acabam mais invejando do que menosprezando o tipo mais comum dos homens que estão mais próximos de se deixarem de dirigir pelo mero instinto natural e não concedem à sua razão muita influência sobre o que fazem e deixam de fazer. E, nessa medida, é preciso confessar que não é, de modo algum, ranzinza ou desagradecido a bondade do governo do mundo, o juízo daquele que modera muito e até mesmo rebaixam a menos de zero os louvores com que se celebram as vantagens que a razão deveria nos proporcionar com respeito à felicidade e ao contentamento da vida. Mas, ao contrário, é preciso confessar que a esses juízos subjaz ocultamente a ideia de um outro e muito mais digno desígnio de sua existência, ao qual, e não à felicidade, a razão está muito propriamente destinada, e ao qual, por isso mesmo, enquanto condição suprema, deve ceder, na maioria das vezes, o desígnio privado do homem. Até aqui, eu tô achando o texto bem devagar, assim, mas está bem repetitivo em algum sentido, né? Ele tá avançando, assim, bem gradualmente, né? A gente tem a razão tem lá sua finalidade, ela opera um agir moral, né? Ele tá falando tá associando cada vez mais, né? O que não é parte do agir moral, né? Não é natureza somente, assim, tomada no sentido dos prazeres, também não são somente alguns objetos, né? Tem um fundamento da boa vontade. Tá um ritmo bem tranquilo, né? Só tá com um vocabulário meio chato, aí eu tenho que concordar aí que a gente força. O vocabulário dele é puxadinho, mas é aquela coisa, né? Heidson.
E, Arison, o título dessa primeira sessão é Transição, né, do conhecimento moral da razão, aqui na edição 99 diz vulgar, né, razão vulgar, mas aí é razão comum, né, para o conhecimento filosófico. Então, de acordo com o que a gente leu até agora, essa transição, ela se dá por meio da nossa compreensão de que aquilo que os antigos tanto se dedicavam, né, e que o Kant considera limitado, mas que nós devemos voltar à nossa reflexão, à nossa investigação, né, as nossas pesquisas para um caminho filosófico que indique um caminho que você deva percorrer em busca da boa vontade. É exatamente isso, mais ou menos, que é essa transição entre esse conhecimento moral da razão para o conhecimento filosófico, mais ou menos, envolve uma certa crítica, obviamente, né, que a gente já viu aos antigos, mas que o Kant parece que está querendo demonstrar um novo caminho, né, filosófico que nós devemos percorrer, mas indicando não somente aquelas qualidades, né, do temperamento, não sei o que os antigos tanto falavam, mas colocando a boa vontade como se fosse uma espécie de, como ali o Kant, né, fazendo uma analogia ali com Kant, não, com Platão ali, que ele coloca o bem, que compara o bem como o sol, né, e tudo mais, como se fosse o ser absoluto ali, né, digamos assim, né, da sua filosofia, que tudo que está ao redor, né, dele esteja, digamos, submisso a esse ser absoluto, assim, mas Kant coloca como se fosse a boa vontade. É mais ou menos por aí, assim? Eu diria que não, certo? Porque para Platão, a bondade ela teria já no final de toda, né, por assim dizer, do mundo das ideias, né? Estaria no final. O bem, né? O bem, tudo bem. E para o Kant, isso está difundido, já está dado no modo como as próprias pessoas agem na sua vida comum, no dia a dia, né? O ponto todo aqui é que ele vai tentar, né? Ele já está flertando com algumas ideias. Primeiramente, né? Nós somos animais racionais, né? A nossa racionalidade é capaz de determinar nossas ações. Isto é, a gente é capaz, enquanto, né, ser humano, de agir racionalmente, né? A gente faz isso diretamente. Só que o que ele está dizendo é que a gente não faz, né, não age racionalmente, nem para ser feliz e nem para trazer boas consequências. A gente age racionalmente por conta que existem regras da moralidade que, por si só, né, por elas mesmas, são boas e que a gente sempre busca. Como é que eu posso colocar? Quando está agindo moralmente, né, a gente sempre busca fazer porque é correto e não por qualquer outro motivo. Entendeu? Não é porque, sei lá, eu gosto de vocês que eu não vou enganar vocês. Não, eu não vou enganar vocês porque não é correto. Entendeu? Jefferson. Eu gostei bastante da pergunta do Hudson, porque quando a gente leu o título da sessão, a gente para pensar, caraca, a gente vai transitar de um conhecimento moral da razão para algo mais filosófico. Mas dando um exemplo básico do que você acabou de dizer, Ellison, a gente estaria, por exemplo, aqui estudando, não só porque a gente gosta disso, mas porque isso desenvolve a nossa racionalidade, vai fazer com que a gente tenha uma postura mais correta, né, uma postura mais adequada. Então, meio que o Kant, ele ignora essa questão do gosto, da vontade, não sei se é boa vontade, do bom desejo. Não sei se eu estou precisando demais também. Isso, é porque, veja, mais à frente a gente vai entender que a ação moral para o Kant é uma ação desinteressada. Sabe aquela história do sujeito imparcial? Ele não só é imparcial em relação aos outros, mas ele é imparcial em relação aos seus próprios desejos, aos seus próprios afetos. Entendeu? Então, uma ação moral para o Kant não vai nem olhar
nem para os meus interesses, nem para os interesses de vocês ou de qualquer outro, mas vai olhar para a própria regra, certo? E quanto regra, vai olhar para o que é bom do ponto de vista moral e vai cumprir, independentemente das consequências, independentemente se vai, né, agradar ou desagradar, se vai, entendeu? Como é que eu posso dizer? Agradar, desagradar, né, ferir ou não, prejudicar ou privilegiar alguém ou não, né? A moral kantiana, ela é uma moral deontológica, certo? Que pressupõe que a gente tem algumas características enquanto sujeito, né? Que eu não sei se a gente tem, mas o Kant ele pressupõe, né? Porque a gente é finito, ok, a gente vai acabar, né? A gente é imbuído de necessidades, ou seja, a gente tem quereres, etc., entendeu? Obviamente, necessidades que precisam ser supridas, sede, fome, etc., né? E a gente é racional. Então, a gente é o quê? Finito, imbuído de necessidades, mas é racional. E o que vai comandar a nossa vontade é a racionalidade. Por quê? Porque, para Kant, a natureza, certo, não teria nos feito de tal modo que permita que a nossa racionalidade determine a nossa vontade, se essa não fosse a nossa finalidade, né? Se ela não quisesse que a gente fosse feliz, basta colocar os nossos instintos como primazia para, né, a gente seria muito mais feliz. Jefferson. Então, seria uma espécie de esvaziamento dos nossos interesses, das nossas próprias parcialidades, das nossas próprias paixões, tendo em vista um conjunto de regras necessários para a gente ter uma boa conduta. Isso. Ele vai chegar o momento que você vai ter que suprimir, eu acho que eu falei isso no encontro passado, você vai ter que suprimir os seus desejos, seus afetos, seus instintos para agir racionalmente e moralmente. Vai chegar o momento que é isso, você vai ter que suprimir, você vai ter que ignorar, você vai, né? E isso daí, para mim, é o que faz essa moral ser complicada. Mas a gente vai chegar nesse ponto da discussão, do debate. E aí, gente? Não se preocupe, tá? É polêmico mesmo. Me pareceu uma moral um pouco humana que não leva tanto em consideração fatores humanos. Exatamente. Esse é o ponto, né? É que eu, até onde entendo, e que eu me recordo, assim, de forma muito vaga, acho que na metafísica dos costumes, o Kant, ele fala disso como uma espécie de ideal mesmo. Ele entende isso, né? Que, assim, no sentido de que a virtude consiste em aperfeiçoamento, puro e simples, né? Para você chegar até essa realização da boa vontade. Então, é algo que, mesmo que não esteja aqui em ato, ela se constrói continuamente, né? O grande virtude é você buscar esse tipo de coisa, mesmo que você não alcance. Então, assim, até onde eu lembro, né? Não sei se estou certo, o Erickson pode falar melhor que eu, acho. Que a Metafísica dos Costumes é um livro mais complexo, está mais distante, assim, né? Já tem que ter uma bagagem maior, né? Tem que ter fundamentação, a crítica da razão pura e etc. Os prolegômenos também é toda a metafísica futura. Vê, o ponto todo é que, para o Kant, né, a gente tem a racionalidade, certo? E, obviamente, que vai ter virtudes e tudo mais, certo? Só que, para a gente chegar ao ponto de ter virtude, a gente já tem que ter esse princípio aqui, entendeu? Eu não sei em que medida, na Metafísica dos Costumes, ele vai desenvolver, porque é um livro que, de fato, eu não estudei. Eu li assim, por cima, numa disciplina de ética, porque tem que fazer o trabalho e tudo mais, mas eu não me aprofundei, né? O que eu lembro é que lá ele já deixa claro que a gente não consegue ser moral, né? Que esse ideal de moralidade aqui ele não vai ser um ideal. E é exatamente por a gente fracassar,
na moralidade que vai ser necessário um Estado com direitos, que vai ser necessária a política, por assim dizer, que vai ser necessária a filosofia do direito. Certo? É exatamente por conta que a gente fracassa do ponto de vista moral que eu vou precisar de leis, em outras palavras, para poder orientar, né, o nosso comportamento no interior das relações sociais. Então, é essa pegada aqui. Quando ele chega lá, por isso que eu disse, para mim, ele assume, Kant, em certa medida, assume que o projeto de moralidade dele fracassa. Porque se a gente agir moralmente, como está estabelecido aqui, eu não preciso nem sequer de uma lei. Nós, quando tivermos qualquer tipo de impasse, enquanto sujeitos racionais, a gente poderia, né, encontrar a solução para esse impasse. Entende, Vitor? Mas tanto que a proposta no final, uma das propostas do Kant é a questão da pedagogia, né? Então, assim, reconhecendo que tem problemas de formação, você resolve na educação, né? Que é essa pedagogia voltada para uma racionalidade própria que nos levaria a esse fim último da razão, que é o bom agir moral, né? Perfeito. É por aí, certo? E diga-se passagem que a galera vibra, né? Tipo, o povo vibra e depois critica o Kant, critica toda a tradição que vem aí, né? O Rousseau também, que vem, o Emílio, né, na mesma direção, né? Dizem até que o Kant ele debate, mas é algo que eu também não tenho completo conhecimento. Perfeito. E aí, gente? Sigamos, não sigamos? Bem, são 18h23, dá para andar um pouquinho mais, eu acho. Sim, sim, sim. Laís, minha querida, estás aí? Estou aqui escutando você. Tô mais Laís, quietinho. tá quietinha. Tu gostaria de ler? Alguém gostaria de ler? Pode ser ler. eu? Não, pode ser o Raikson. Laís. Vai lá, Laís, vai lá. Então tá, vou ler um pouquinho, depois a gente troca. Com efeito, visto que a razão não é suficientemente apta para guiar com segurança a vontade com respeito aos objetos da mesma e a satisfação de todas as nossas necessidades, que ela própria em parte multiplica, fim este ao qual o instinto implantado pela natureza teria levado com muito maior certeza, e visto que, apesar disso, a razão nos foi proporcionada como razão prática, isto é, como algo que deve ter influência sobre a vontade. Então, a verdadeira destinação da mesma tem de ser a de produzir uma vontade boa, não certamente enquanto meio em vista de outra coisa, mas sim em si mesma, para o que a razão era absolutamente necessária. Se é verdade que a natureza operou sempre em conformidade com os fins da distribuição das disposições naturais. Portanto, essa vontade não pode ser, é verdade, o único e todo bem, mas tem de ser o sumo bem e a condição para todo o outro, até mesmo para todo o anseio de felicidade. E, neste caso, é perfeitamente compatível com a sabedoria da natureza, se percebemos que a cultura da razão, que se exige para a primeira e incondicionada intenção, restringe de muitas maneiras, pelo menos nessa vida, a realização da segunda, que é sempre condicionada, a saber, a realização da felicidade. E pode até mesmo reduzir essa intenção ela própria a menos que nada, sem que a razão proceda aí contrariamente a seus fins. Porque a razão, que reconhece sua mais alta destinação prática na fundação de uma boa vontade, ao realizar essa intenção, só é capaz de um contentamento à sua maneira, a saber, resultando do cumprimento de um fim que, uma vez mais, só a razão determina, ainda que isso possa estar ligado à ocorrência de alguma derrogação aos fins da inclinação. Aqui a gente já começa a falar, né, de suprimir.
Exato, né? Porque é a razão que vai determinar. Mas aí é que tá. Mais uma vez, essa boa vontade ela tem valor intrínseco, tá, gente? É valor em si e por si mesma, né? Então, nada dela, nada além dela vai determinar o valor, né, que ela tem. Pelo contrário, ela que determinará o valor de todas as nossas ações, né? Cara, de quem é? Tem um texto que é exatamente sobre isso, valor intrínseco. Eu não me lembro agora, meu Deus, como é que fugiu a minha mente. Valor intrínseco, né? Que é exatamente fazendo uma análise, certo, dessa Aqui boa deu um vontade negócio que eu de tenho. finanças. Aqui deu um negócio de finanças, acho que não é esse. Oi? Aqui deu um negócio de finanças no algoritmo. Não, não é esse aí, não, com certeza não. O Kant discordaria de antemão, assim, né? O valor intrínseco não está aí, não, 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 não. Mas o ponto todo é exatamente esse, certo? E por ela poder, né, ela se autodetermina, por assim dizer. E aí vai vir mais à frente uma distinção entre autonomia e heteronomia, tá, gente? Acho, acho que o valor intrínseco que você fala, esse livro aqui, ó, postei, do Darley Derlanhol, professor da Federal do Rio, de Santa De Santa Catarina. Catarina. Santa Catarina. Ele é muito bom. Tem um canal no YouTube também, vou deixar já a dica aqui, anunciar. Tem um canal no YouTube com o nome dele, que dá muitas aulas de ética também, de graça, assim. Vai da antiga até a contemporânea, muito bom. Massa, massa, massa. Já deixa aí que pra galera dar uma sacada. Eu acho que eu tenho esse livro, cara. E, não sei, não tem valor intrínseco não, mas ele tem um livro também de PDF sobre ética geral. Aí também, super baseado nos seus cursos, é muito bom. Sim, sim. Então, é só para a gente ter noção de que, né, essa boa vontade, ela tem esse valor intrínseco, tanto que o Guido ele chegou até a utilizar esse termo, né, mais atrás aí, ok? Vamos, gente, podemos? Bora. Mas, para desenvolver o conceito de uma vontade altamente estimável em si mesma e boa sem qualquer intenção ulterior, tal como já se encontra no seu entendimento natural, e não precisa tanto ser ensinada quanto, antes pelo contrário, esclarecido, conceito este que está sempre por cima da estimativa do valor inteiro de nossas ações, e constitui a condição de todo o restante. Vamos tomar para exame o conceito do dever, que contém o de uma vontade, muito embora sob certas restrições e obstáculos subjetivos, os quais, porém, longe de ocultá-lo e torná-lo irreconhecível, antes, pelo contrário, fazem com que se destaque pelo contraste e se mostre numa luz tanto mais clara. Eita, bem, chegou, né? Porque é uma moral deontológica, porque é uma moral que está baseada no dever, certo? O conceito do dever que contém o de uma boa vontade. Ou seja, gente, né? O dever que o Kant está introduzindo aqui é o conceito, por assim dizer, central da moralidade dele, né? Porque toda regra moral vai ser expressa através do dever, né? E aí a gente vai ter uma explosão de consequências a partir disso, entendeu? Ao ponto de a gente ter que pensar a moralidade como uma espécie de obrigação mesmo. Você deve ou você não deve fazer. Entendeu? Então, vai surgir a partir disso até lógicas deontológicas, né? Um tipo de lógica para poder, né, entender qual é o sentido dessa sentença de dever, certo? E isso daqui, a gente tem um outro ponto aqui, ó. Muito embora sobre certas restrições e obstáculos subjetivos,
os quais, porém, longe de ocultá-lo e torná-lo irreconhecível antes, pelo contrário, fazem com que se destaque por contraste e se mostre numa luz tanto mais clara. Gente, essa distinção entre subjetividade e objetividade, certo? Vai ser colocada aqui, porque o dever, ele não é subjetivo, ele é objetivo, muitas vezes. Certo? E isso daqui é algo que vai ser pontual, certo? Alguém gosta de colocar alguma coisa antes de a gente avançar? A deontologia é uma área que vai crescer bastante, né, em cima disso, a lógica deontológica. Mas você falou que tem vezes que o dever é subjetivo? Não, um dever ele sempre é objetivo, certo? Tá bom, então. Porque e a gente vai entender isso, né? Essa questão de objetividade e subjetividade. Vamos antes para a distinção que ele vai fazer, que é uma distinção por dever e conforme dever, são duas formas de ação, tá? Queres continuar, Laís? Quer ir, Radson? Pode ser, posso ler. Passo por cima aqui todas as ações que já são reconhecidas como contrárias ao dever, muito embora possam ser úteis para este ou aquele intuito, pois nelas não se coloca sequer a questão se podem ocorrer por dever, visto que chegam mesmo a estar em conflito com ele. Também deixo de lado as ações que são efetivamente conformes ao dever, mas para as quais os homens não têm imediatamente qualquer inclinação, mas, no entanto, as executam porque são impelidos a isso por uma outra inclinação. Pois, só baixar um pouquinho. Pois é fácil distinguir aí se a ação conforme ao dever ocorreu por dever ou por intenção egoísta. Muito mais difícil é notar essa diferença quando a ação é conforme ao dever e o sujeito tem, além disso, uma inclinação imediata para ela. Por exemplo, é certamente conforme ao dever que o dono de uma loja não cobre de um comprador inexperiente um preço exagerado e, onde há muito comércio, o comerciante prudente tampouco faz isso, mas observa um preço fixo universal para todos, de tal sorte que uma criança compre em sua loja tão bem quanto qualquer outro. Todos, portanto, se veem servidos com honestidade. Todavia, isso nem de longe é suficiente para acreditar que, só por isso, o comerciante tenha procedido por dever e princípios da honestidade. Seu proveito exigia-o, mas não se pode supor aqui que ele tivesse, além disso, uma inclinação imediata para os compradores, de tal maneira que, por assim dizer, por amor, não privilegiava ninguém no preço em comparação com os demais. Portanto, a ação não acontecera nem por dever, nem por inclinação imediata, mas visando apenas o proveito próprio. É isso, né? Gente, dá para entender a diferença de agir por dever e conforme ao dever? Eu não entendi a relação do negócio, não. Essa parte do comerciante não ficou claro para mim. Para a gringa é mais caro. Perfeito, Jefferson. Para a gringa é mais caro. E o pior é que no Carnaval do Recife eu já escutei isso várias vezes de vários comerciantes, certo? Imagina, né, que, sei lá, numa feira, no comércio, né, chega alguém, um gringo, uma criança, né, para comprar determinado objeto, determinada comida e etc, né? E aí você sabe, né, que aquela pessoa é uma pessoa ingênua que não sabe o verdadeiro preço dos produtos e tudo mais. E aí você tem duas opções. Você pode, né, dizer que para a gringa é mais caro, para uma criança vai ser mais caro, porque
né? Ela tem dinheiro, o gringo também tem dinheiro e tudo mais, e a gente vende mais caro mesmo. Ou você vai simplesmente cobrar o preço, que é o preço honesto da mercadoria, certo? Visando, e é aqui que está o ponto, não o dever da honestidade, mas o dever da boa reputação que você tem ali e manter isso, certo? Se você age, né, enquanto comerciante, para manter a sua reputação de comerciante honesto, né, esse no final a sua intenção, é essa afinal, né, o que você quer, você não está agindo por dever à honestidade, mas você está agindo conforme o dever, certo? Então, esse comerciante, ele teve uma ação que não é moral, mas que tem a aparência de moralidade. Consegue entender, Vitor? Entendi. Então ele está fazendo o certo porque ele se beneficia. Exatamente, porque a reputação dele vai ser, não, aquele cara é honesto, vamos comprar nele porque ele não vai cobrar nem a mais nem a menos, né, nos produtos, na mercadoria, ele vai cobrar o preço justo, o preço que de fato é, entendeu? Então, esse é o ponto aqui, né? O para gringa mais caro foi perfeito, né? Eu vou utilizar isso nas aulas, quando eu estiver dando aula sobre Kant, né, sobre o imperativo categórico, ações por dever e conforme o dever, eu vou falar disso aí. E aí o ponto todo é esse, certo? Ah, Edson, mas existem outros casos? Claro que sim. Gente, quantas pessoas, né, a respeito, por exemplo, do cinto de segurança, usa com medo de se não for multado, né? Pô, eu vou utilizar porque tem uma blitz ali, tem um guarda ali, então vou colocar aqui o cinto. Não por conta que, né, é a questão de que é seguro, que é prudência, etc. Certo? Quantas vezes, né, uma pessoa, certo? Ela faz o que é correto para, né, não pelo fato de que é correto, mas sim porque ela vai ter algum benefício daquilo, porque ela vai, como é que se diz? Uh, ela vai ganhar reputação com isso, entendeu? Então, existe uma série de ações nossas que elas não são, do ponto de vista kantiano, morais, mas elas têm a aparência de moralidade. Por quê? Porque a intenção não corresponde. Caso seja do interesse, tem um vídeo bem interessante sobre conformidade social. É por aí, certo? É por aí sobre conformidade, certo? O que é correto do ponto de vista moral, tá? Seguimos? Beleza, pode ir. Ao contrário, conservar a sua vida é um dever de mais a mais. Todos têm uma inclinação imediata a isso. Mas nem por isso o cuidado, muitas vezes ansioso, que a maior parte dos homens dedica a isso tem qualquer valor intrínseco, nem a sua máxima qualquer teor moral. Preservam sua vida em conformidade com o dever, é verdade, mas não por dever. Ao contrário, quando as adversidades e uma amargura sem esperança roubaram todo o gosto de viver, quando o desventurado, com fortaleza de alma, mais indignado com seu destino do que pusilânime ou abatido, deseja a morte e, contudo, conserva sua vida sem amá-la, não por inclinação ou medo, mas por dever. Aí então sua máxima tem um teor moral. Vem. Imagina lá a pessoa, né? Tá passando por, sei lá, por diversas angústias aí na sua vida, né? E no final ela não comete o suicídio, né? Não comete suicídio, porque do ponto de vista moral é reprovável o suicídio, né?
Então, é bem, assim, impactante que ele coloque isso, né, como se fosse, assim, uma ação por dever, entendeu? Não é porque é natural nosso, né, se autopreservar. Não é porque da nossa natureza a autopreservação, mas porque, certo? Vamos dizer que até isso já tinha, né, ido contra, mas porque a moralidade tem um princípio moral forte operante em mim que me impede de fazer isso, né? Então o Kant ele está assim colocando, né, exemplos bem pesados, entendeu? Mas é para mostrar a distinção entre por dever e conforme o dever. Uma pessoa que está angustiada, que está cometida de diversos, sei lá, enfermidade, certo? Ela ainda assim não chegaria ao ponto de, né, se suicidar por dever, certo? De manter-se viva. Ela tem o dever moral de se autoconservar. Jefferson. Aí só complementando, nesse exemplo aí da situação do suicídio, por dever é quando ela chega a essa conclusão por uma questão moral, etc. Mas se ela sentisse vergonha, se eu tivesse um suicídio, eu sentiria muita vergonha do que os outros acharam disso. E aí, por essa vergonha, esse medo que ela sentisse, ela não cometesse o suicídio, aí deixa de ser por dever e começa a ser por conformidade, né? Isso. Porque o que tá determinando a tua ação é o sentimento da vergonha. Entende? Para o Kant, ele já. E se ela for aconselhada? Se alguém conseguiu, digamos, o psicólogo fez um bom trabalho e pediu um suicídio, mas também porque a própria pessoa percebeu o valor disso, tipo, não devo matar porque não parece que realmente é o caminho. E foi o que aconteceu, ela foi aconselhada, então veio de fora a razão, digamos assim, e aí é o quê? É isso, ela foi aconselhada, veio de fora, né? Uma coisa que é bem interessante é que a gente está falando aqui da, né, por dever, está conforme a intenção da pessoa. E vejam que o Kant não está falando que a razão é uma razão discursiva, uma razão pública, onde a gente vai debater um com o outro sobre o que é correto fazer, não. Já está dado. Já está dado no senso comum que é correto. Entendeu? Então, o Kant ele não é Habermas, que vai trazer uma razão discursiva, certo? Onde a gente se comunica e vai ter uma intersubjetividade, por assim dizer, do que é racionalmente correto fazer, certo? Para Kant já está dado. Eu só preciso consultar a mim mesmo e a minha razão. Laís? Agora sim. Vou estender um pouco a hipótese do Vitor. Vamos supor que é um psicólogo kantiano. Mas é isso que você falou dessa razão discursiva, né? Mas se ele, tipo assim, realmente, se você vai botar fim num ser racional, que é fim em si mesmo. Ele, tipo assim, usar a argumentação kantiana, né? Porque ele coloca isso, que é a razão, por isso que ele não vai. Ele sai da subjetividade, né? Porque ele acha que a razão a gente compartilha, né? Então, já que não pode ser, assim, a gente. Seria até educar, né? Não sei, as pessoas, já que é possível você passar para frente, né? Aí não sei, eu fiquei pensando nisso, se ele usasse uma argumentação de acordo com a ética. Mas apesar de vir de fora, ele tá talvez tentando acessar a razão dele ali, né? Mas ainda assim seria heteronomia, porque não é você por si mesmo que está se autodeterminando, né? Quando a gente vai para uma ética do discurso, para uma ética habermasiana, né, que é baseada né, que tem ali muitos elementos da ética kantiana, que é, por assim dizer, uma atualização, né, levando em consideração a virada linguística e a questão comunicativa, né, a gente vê uma tentativa de tornar isso daqui, de dizer, não, mas o sujeito kantiano, ele pode dialogar, ele pode discutir, né, o que é racionalmente correto, o outro, de maneira pública, né, e pensar em todos aqueles que estão concernidos na ação,
né, levar em consideração os interesses dele. O Habermas até coloca isso, cara. Tipo, eu posso considerar agora os interesses dos outros também. Vê que coisa. Mas Isso, não você é o tem que Kant. respeitar os fins dos outros também, como se ele é tão racional quanto você tem que promover os fins dele tanto quanto os seus, então. Uhum. Jorge Luiz, boa noite, seja bem-vindo ao nosso grupo. A gente está lendo aqui a primeira sessão, né, da fundamentação da metafísica dos costumes, onde o Kant ele já estabeleceu o princípio do que é dever, certo? E agora ele está no segundo exemplo, né, da distinção que ele traz entre uma ação por dever e uma ação conforme o dever. Perfeito? Boa noite a todos. Me diga uma coisa, vai ficar gravado porque eu cheguei tarde? Ficará sim. Eu acredito que amanhã a gente já disponibiliza o link do encontro no YouTube. Perfeito? Muito obrigado. Boa noite. Boa noite. Aí. Perfeito. Jefferson? Eu queria fazer um comentário aqui, só não sei se vai fugir muito do assunto, mas pegando esse exemplo aí da questão do suicídio. Muitas das pessoas que acabam cometendo o suicídio, elas fazem isso na tentativa de fugir da dor, né? De matar a dor, e não de tirar a própria vida. Então, no raciocínio, ou na razão delas, elas estariam fazendo isso para matar a dor. No caso, Kant não consideraria isso como uma espécie de razão, não consideraria que, de acordo com a angústia que a pessoa está sentindo, a racionalidade pode ser afetada? Nada desses fatores humanos são levados em consideração? Exatamente. O suicídio ele é errado para o Kant porque você está sucumbindo à sua dor, né? Física, psicológica, né? Existencial, a angústia, você está sucumbindo a isso. Certo? Você não tem... É como se você tivesse vontade fraca, certo? Diante disso. Né? E nem a sua razão e nem, consegue determinar a sua vontade, o que vai determinar é exatamente essa dor, essa angústia, certo? E que vai lhe conduzir ao suicídio. Daí até ser uma ação, né, que não é uma ação que você toma por si só, mas, né, é tomada pela sua heteronomia, por assim dizer. É uma ação heterônima. Me fiz entender. Eu consegui te entender, só que eu realmente não consigo ver isso como algo prático, sabe? Pense numa pessoa que está nessa situação. Você falar, se você vai fazer isso, você está agindo sem razão, não resolve o problema da pessoa. Mas, enfim. Assim, a pessoa não vai, né? Ela vai ignorar, né? Mas é o Kant, assim, sendo rigoroso, né? Sendo rígido, como a moral dele entendeu? Para mim é uma moral muito rígida, muito rigorosa, certo? E que tem os seus problemas teóricos, né? Mas também tem as suas virtudes, por assim dizer, né? Tem os seus pontos que são aproveitáveis, entendeu? Que a gente pode trazer um elemento ou outro e refletir, né, sobre ele ali dentro do próprio fenômeno da moralidade, entende? Sim, tá claro. E aí, Hudson, vamos para mais um parágrafo? Bora lá. Ser caridoso, quando possível, é um dever e, além disso, também há muitas almas por temperamento tão solidárias que, mesmo sem outro motivo de vaidade ou proveito próprio, encontram um íntimo deleite em espalhar alegria ao seu redor e que podem regozijar-se com o contentamento dos outros na medida em que este é obra sua. Mas eu afirmo que, em tal caso, semelhante ação, por mais conforme ao dever, por mais amável que seja, não tem, contudo, qualquer verdadeiro valor moral, mas vai de par com outras inclinações. Por exemplo, a inclinação à honra que, quando por sorte acerta com aquilo que de fato é de proveito geral e conforme ao dever, por conseguinte digno de honra, merece louvor e incentivo, mas não alta estima.
pois a máxima falta o teor moral, a saber, fazer semelhantes ações não por inclinação, mas sim por dever. Admitindo, pois, que o ânimo desse filantropo estivesse nublado por uma amargura pessoal que apaga toda a solidariedade com o destino dos demais, e que ele ainda tivesse recursos para fazer o bem aos miseráveis, mas a miséria alheia não o comovesse porque ele está suficientemente ocupado com a sua própria, e que agora, quando nenhuma inclinação o estimula mais a isso, ele se arrancasse, no entanto, a essa insensibilidade mortal e realizasse a ação sem nenhuma inclinação, unicamente por dever, então só agora ela tem seu genuíno valor moral. Mais ainda, se a natureza tivesse posto pouquíssima simpatia no coração deste ou daquele, se ele, de resto, um homem honrado, fosse por temperamento frio e indiferente aos sofrimentos dos outros, talvez porque, provido ele próprio do dom de uma particular paciência e força para suportar, também pressuponha ou até mesmo exija o mesmo em todos os outros. Se a natureza tivesse formado esse homem, o qual não seria, na verdade, seu pior produto, não propriamente para ser um filantropo, não encontraria ele, então, dentro de si uma fonte de onde se dar um valor de longe muito mais alto que possa ser o de um temperamento bondoso? Sem dúvida. E é aí mesmo que começa o valor do caráter, que é um valor moral e sem qualquer comparação o mais alto, a saber, que ele faça o bem, não por inclinação, mas por dever. É esse o ponto, né? Que faça o bem, não por inclinação, mas por dever. E aí é essa questão, entendeu? De você fazer o correto, porque é o correto, porque é dever, certo? Porque se deve, do ponto de vista moral, fazer aquilo, que vai trazer, né, esse caráter, eu não queria utilizar esse termo, mas psicológico, certo? Onde só quem sabe, no fundo, quem está agindo moralmente é o próprio sujeito. Porque só quem tem acesso imediato às suas próprias intenções é você. Né? Tem você, né? Que se tiver tipo, uma coisa boa pro seu lado, ainda fica assim, meu Deus. Exatamente. E aí, vamos dizer que tipo, você, né, se beneficiou disso de algum modo. Né? Se você disser que, mas não foi minha intenção, sim, mas se beneficiou, e agora? Então, vê como é complicado essa moral kantiana. Em certa medida, nem o próprio sujeito que age vai ter consciência se aquela ação foi moral ou não. Jefferson. Eu acho complicado essa frase final, né? Que ele faça o bem não por inclinação, mas por dever. Porque será que de algum modo a gente não tem boas inclinações que nos conduzem a fazer o bem sem necessariamente ser um dever? E eu dou o exemplo, por exemplo, quando alguém faz um ato de caridade, ela se sente bem fazendo aquilo. E assim, ela se sentir bem fazendo aquilo é algo bom, mas se nessa perspectiva só é bom aquilo que a gente faz por dever, então meio que não é válido ela se sentir bem por fazer caridade. Exato, né? E, desculpa, eu tenho que levantar. Fala, depois fala o Jorge. Ele falou de caridade, né? Eu lembrei daquela caridade em que as pessoas, quando elas vão fazer uma boa ação, elas sempre têm que estar com uma câmera, um celular ali gravando, filmando, né? E essa tipo de caridade aí. Essa daí não é por dever. Você já sabe que não é uma ação moral, velho. Não tem um valor moral, entendeu? Não tem. Jorge. Fantástica essa colocação. Totalmente deslocada, por exemplo, do que nos ensina a maçonaria. Vou dar um exemplo maçônico. Né? Vê com a direita que a esquerda não veja.
A esquerda não vejo, olha só, não precisa nem uma câmera. Não, a filantropia é um valor, né? É um valor maçônico, né? Exatamente. Não é nem um valor maçônico, mas um valor ensinado ao indivíduo que captou aquilo ali como um aprendizado, como uma moral mesmo, né? Uma moral mesmo, uma ética, né? E ajudar ao próximo. Ele ajuda sem que o sujeito saiba, até mesmo saiba que foi ele. Mas o importante é que ele faz a ação totalmente diferente do que nós estamos comentando aí, que o cara precisa até filmar. Muito, muito interessante aí. Essa é o tipo de ação que a gente fala que ela tem aparência de moral, mas ela não é moral, né? No sentido kantiano de moralidade. Ela Sim. aparenta ser moral, né? Moral. O cara tá ali, ela aparenta, todo mundo vai dizer, poxa, olha para isso, que cara, né? De caráter, gente boa, ajudando ali quem precisa. Mas, no fundo, ela não é uma ação moral, ela só tem a aparência de moral. Mas veja, nem se tratando de moral, ele não quer nem que os outros saibam, sabe? A ação é feita sem que os outros saibam, então exclui aí a questão moral do Kant. Entendo. Não, mas aí para o Kant, essa daí, aquele que faz, sem nem que ele não se beneficia de nada, ajudou o outro, mas não se beneficiou. E ninguém soube, tipo, ninguém nem tem ideia de que foi ele que ajudou o outro lá. Esse daí seria o cara moral. Ele tá fazendo o correto porque é correto. Não porque ele gosta da pessoa, não porque vai se beneficiar daquilo, com uma boa reputação, uma boa imagem, e etc. Mas sim porque é correto. Entendeu? Ele está fazendo o correto porque é correto. Ou seja, ele está fazendo o dever pelo dever. Né? O por dever. Perfeito. Jefferson. Aí só para tirar uma dúvida. De fato, fazer caridade gravando foge do princípio da caridade em si, que é ajudar o outro. Mas, quando você genuinamente ajuda uma pessoa, você também se sente satisfeito ao fazer isso. Não por uma questão de superioridade, mas você também se vê como uma pessoa que pode... porque você acredita que ajudar uma outra pessoa está te fazendo bem também. E essa satisfação, ela seria vista como algo ruim para Kant? Porque a pessoa deixa de fazer a coisa só pelo dever, mas de algum modo ela se sente satisfeita com aquilo? Perfeita a colocação. Para o Kant, se tu ajuda pelo prazer que tu vai sentir ao ajudar, tu está sendo só uma ação que tem aparência de moral, ela não é moral. Tem que ser o dever pelo dever. Nem isso dá, velho. É incrível, né? É incrível. Eu pensava exatamente isso. Eu digo, então o cara moral aqui pro Kant é altruísta, não sei o quê. Não é, nem isso, entendeu? Se você sentir o prazer em ajudar, você está ajudando pelo prazer, e não porque é correto. Tipo, o que mais me gera problema é porque eu acredito que temos boas inclinações, e agir pensando nessas boas inclinações seria uma ação moral, não só baseada no dever. E essa, por exemplo, essa satisfação em ajudar o outro, não seria algo ruim. Ruim seria, claro, você fazer isso para angariar uma boa imagem. Mas, enfim, uma satisfação pessoal com isso não seria algo ruim. Exato. A gente diria que não há nenhum problema. Só que dentro da moral kantiana, isso aí seria uma ação onde quem estaria determinando, né, a tua vontade não é a racionalidade, mas sim o prazer que tu tem na ação, ou seja, os teus afetos, as tuas emoções. E aí, se são eles que estão determinando a tua vontade, os teus afetos, as tuas emoções, logo, essa não pode ser uma ação, né, autônoma e moral. Ela é uma ação heterônoma, é uma ação, né, que tem aparência de moralidade, mas não é moral. É punk isso do Kant, velho. Né? É mais uma vez o rigor da moralidade dele, né? Que foi o que eu disse. Em alguns momentos, nem o próprio sujeito ele vai saber se a ação dele foi moral ou não. É esse o ponto todo, né? Pessoas
são 19h01, né? Estamos na página 121, no parágrafo assegurar a sua própria felicidade é um dever, pelo menos indiretamente, pois a falta de contentamento com o seu estado, certo? É nesse parágrafo que vamos parar aqui, já indo para a página 123. E aí, na próxima semana, a gente continua, ok? Eu gostaria de agradecer, certo, ao Vitor, à Laís, ao Hudson, ao Jefferson, ao Carlos, ao Jorge, certo? E a todo mundo que ficou aqui até agora, né, lendo, refletindo aqui, vendo a dificuldade que é a compreensão dessa moral kantiana, dos conceitos, certo? Das noções que ele está trazendo aqui, certo? E dizer que é isso, entendeu? É esse exercício mesmo, né? A gente está fazendo ginástica intelectual, por assim dizer, né? A gente tá exercitando aqui o nosso intelecto, né? E assim. Então, nós é que temos que agradecer, viu? Que é isso, certo? Então, eu espero que ver vocês, certo? Espero ver vocês no próximo domingo, todo mundo aqui, às 17 horas, para a gente dar continuidade a esse debate, a essa leitura, certo? Se tiver qualquer dúvida, certo? Quiser ter acesso a um texto ou, né, comentar alguma coisa, pode ir lá no nosso grupo no WhatsApp, a gente está lá no WhatsApp, certo? O link está na descrição e também tem outros grupos, certo? Do Genefil, que é um grande, né, grupo de estudos dos estudantes de filosofia do Brasil, certo? Tem grupo de lógica, tem grupo de filosofia antiga, tem grupo de Aristóteles, tem grupo de fenomenologia, tem grupo de filosofia medieval, certo? Tem grupos a perder de vista. Da última vez que me disseram, tinham mais de 40 grupos. Então, né, imagina que teve todo tipo de tema aí para a gente debater, desenvolver, aprofundar a nossa compreensão, certo? Acerca dos diversos problemas que a filosofia traz consigo e que, em última instância, certo, são difíceis, são, né, complicados, mas também, cada vez que a gente se aprofunda, cada vez que a gente aprende um pouquinho sequer acerca desses problemas, a gente sente um prazer incrível, que é o prazer, né, intelectual mesmo, de aprender, né, de compreender algo novo. Ok? Perfeito. Obrigado, gente. Valeu aí. Valeu, um abraço. Foi um prazer, minha gente. Aguardo vocês no próximo domingo. Tchau, pessoal. Muito obrigado. Foi um prazer não valorizado por Kant. Foi um prazer não valorizado por Kant. Abraço, se cuide. Boa semana. Boa noite, bom descanso, boa ótima semana. Até mais.